Oiê! Seja muito bem-vindos a mais um episódio da Thank You Cast. Gente, que alegria, que satisfação estar mais um dia aqui com vocês e trazer uma história incrível. Hoje eu tive a honra de receber aqui nos estúdios a queridíssima Sônia Raquel Barreto. Ela é proprietária da 5 a Sec aqui em Maringá e hoje vai compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória. Sônia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui também. É sempre muito legal a gente poder compartilhar e ter essa oportunidade, porque normalmente a gente não para pensar na nossa história, né? Verdade, verdade. Então, quando a gente tem essa possibilidade, é muito legal. Sim. E conta pra gente, Sônia, como surgiu, né, a ideia de empreender? Foi um sonho? Não foi um sonho. Eu acho que tem mais a ver com, sei lá, tem hora que eu penso que é a obra de Deus na vida da gente e que, de repente, acontece, né? Mas veio de muito... Eu trabalhava no banco, né? Trabalhei na Caixa Econômica muitos anos, eu me aposentei lá. Que legal! E trabalhei lá, e foi lá que eu conheci a pessoa que tinha a franquia da 5 a Sec. Né? E aí eu era gerente da empresa dela, ela tinha uma outra franquia também, uma franquia bem grande aqui em Maringá, e eu atendi ela como gerente, né? E ela, por uma situação pessoal, acabou ficando como sozinha com a parte da franquia, e ela tinha um sócio em São Paulo. E aí ela me convidou para entrar na sociedade. Nós não éramos nem tão amigas assim, mas por eu cuidar dos negócios dela, e ela sentiu confiança, e a gente estava iniciando uma amizade, e aí ela me convidou para poder fazer parte disso. E eu nunca nem pensei em ser proprietária de uma empresa, né? Mas eu acho que a vida leva, né, a gente a determinadas coisas, por uma situação pessoal. Eu já estava prevendo que eu iria me aposentar em 4, 5 anos, né, porque eu comecei muito cedo a trabalhar, e eu já estava me aposentei antes dos 50 até, né? Que bacana. Porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, e aí eu ficava, meu Deus, mas o que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Por uma situação pessoal, acabei ficando sozinha, né, cuidando dos meus filhos, e aí é aquela coisa da mãe, né? Aí a gente sabe que nesse país, quando você se aposenta, o teu salário ele cai infinitamente, né? E eu falava, o que eu vou fazer depois? Com 50 anos, né? Eu tô nova, né? Você vai ficar parada, você não vai fazer nada, e aí como é que você vai terminar de criar os filhos, né? Aquela preocupação toda. E aí veio o pedido dela, e isso foi em 2005. Mas daí eu não, o sócio que ela tinha, que morava em São Paulo, ele pediu um valor que eu não conseguia. Aí eu esqueci o sonho. Quando foi em 2006, ela comentando comigo que ele iria fazer parcelado, que ele realmente precisava sair da sociedade. Eu falei, bom, se é parcelado, daí as coisas já mudam. Sim. Né? E aí eu peguei e falei, vamos ver então como que funciona. Aí ela me explicou que seria 5 anos, e aí eu falei, bom, acho que dá para mim, né? E aí foi onde eu comecei, né? Entrei em setembro de 2006, né? E ela ficou junto comigo até 2012. Em 2012, a franquia dela também começou a crescer bastante, e ela tinha filhas adolescentes na época, e ela, por ser uma pessoa muito correta e muito, muito justa, muito honesta também, ela não conseguia mais me ajudar, né? Ela falava, não, eu não consigo, eu não me sinto bem. E aí os meus filhos cresceram, um se formou em agronomia, a outra é psicóloga, trabalhava como psicóloga. Aí ela falou, você não gostaria de adquirir toda a parte? Né? E aí foi quando eu resolvi, meus filhos entraram na sociedade, né? E aí acabamos entrando, e os meus filhos hoje estão junto comigo, né? E aí a gente continuou a trajetória, né? E ela saiu, foi assim uma sociedade maravilhosa enquanto durou,
E a dissolução dela foi maravilhosa também. Foi uma bênção. Né? Ela continua sendo muito amiga, muito mais hoje minha amiga. Chegou a ser até madrinha do casamento da minha filha. Então, foi uma história assim, muito, muito legal, assim, de confiança, né? Porque a gente tinha pouco amizade. Assim, tinha acabado de conhecê-la, fazia o quê? 3, 4 anos que eu a conhecia como gerente, né, da conta dela. E ela confiou. Né? Então isso foi e te ofereceu uma oportunidade, né? Uma oportunidade. E assim, para aquela menina lá, né, lá de trás, né, que teve uma trajetória, né, de vida, daí você fala, meu Deus, né, um dia você ter uma empresa é uma coisa assim que, né, eu devo muito isso, acho que a meu pai e a minha mãe, a educação que eles me deram, né? Que maravilha. E eu imagino que deve ter sido, né, muito desafiador para você também, porque eu falo assim, você ter um negócio, como você falou, né? Você nunca tinha idealizado, de repente, que chegaria onde chegou hoje, né? Assim, eu acho que tem muito a ver com a história de vida tua, né? Desde quando você começou, né? A minha família era muito simples, mas a minha mãe, ela tinha um foco muito importante no estudo. Minha mãe sempre, ela colocou a gente assim que não tem problema você ser pobre, você não ter dinheiro, mas você tem que estudar. Era o que ela colocava para a gente. Então, ela se esforçou muito para a gente ter o estudo e aí tinha uma época que você conseguia bolsa de estudo. E ela colocou a gente num colégio bom através de bolsa de estudo. E você sofre muito quando você vai, né? Hoje eles chamam de bullying. Na época, você sofria esse bullying, mas você chegava em casa, a mãe falava assim, sem um pio. Ou é isso, ou você não vai conseguir o objetivo que você quer na vida. Então, estuda que você não vai passar por isso. Era o que ela colocava, ela não deixava. Era uma regra, era uma né? regra, você tinha, né? Aguenta isso, está tudo certo, né? Não. Tanto que, assim, às vezes você chegava bravo com o professor, nunca a gente ia reclamar de professor, né? E realmente, assim, ela não deixava a gente ter muito mimimi por ser pobre e sofrer algumas coisas, porque sempre tem. Sempre. Né? Não tem... Não é que as pessoas são ruins nem nada, mas é o contexto. Faz parte, né, da sociedade, a convivência, né? Isso, as pessoas daí... porque você não tem aquela... por que você não tira a sobrancelha? Na época, por que você não tira a sobrancelha? Por que você não faz a unha? Coisas assim, sabe? Que daí não tinha dinheiro para isso. Né? A gente levava lanche de casa, não podia comer na cantina do colégio. Sim. Né? E ela fazia a gente entender com muito amor, sabe? Que isso não era um problema, isso não era um demérito. Né? Ela não deixou a gente se criar com mimimi. Né? Filha, olha, estuda que um dia vai se resolver, tem a você sua vai profissão, colher, né? você vai colher, tá tudo certo. E foi bom porque eu vi depois no decorrer pessoas que estavam numa condição, já não numa condição tão boa depois. Então é muito volátil isso tudo. Sim. A vida é assim, né? E aí, beleza, cursei o colégio todo, né? Não podia reprovar, porque senão você perdia a bolsa. Né? Então, você tinha que estudar. E passei em 8º lugar na UEM, na época, fiz administração. E, beleza, entrei, cursei. Então, ela foi ensinando isso. Né, que você tem que lutar para conseguir seus objetivos. Que não é fácil, que né? Não é, né? E até o próprio concurso da Caixa, na época, eu tenho 61 anos, com 20, né? Há 40 anos atrás, o sonho de toda mãe era ter uma filha no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, né? Verdade. Ou que a filha casasse com o gerente da Caixa. Era porque eles enxergavam assim, ou vai ser professora, né? Um emprego bom seria isso, né? E aí foi o que ela idealizou na cabeça dela e eu louvo e agradeço a Deus
pelo que ela fez por nós, né? Ela fortaleceu as raízes, a base, né, Exatamente, Sônia? porque era na visão dela, e ela foi uma pessoa muito batalhadora. Meu pai é uma pessoa muito honesta, muito boa, o caráter todo de honestidade e lealdade, tem muito dele também, mas ela sempre foi muito batalhadora, tanto que ela foi fazer a faculdade já depois dos 50, 60 anos. Ela ia até Prudente fazer faculdade, para ela poder, antes dela se aposentar, para ela poder se aposentar com um nível melhor. Então, ela tinha essa preocupação, né? Então, ela sempre colocou isso muito para a gente. E quando foi para a gente fazer o concurso da Caixa, eu fiz, mas eu tinha me casado, e aí eu já tinha uma filha. A gente mudou de casa, eu estava morando em Cascavel, e aí a Caixa não chamava, né? E eu tinha mudado de casa. Um dia ela me liga: você já ligou para a Caixa Econômica para poder mudar o seu endereço? Eu falei: não, mãe. Então liga agora lá e muda o seu endereço, porque se eles forem te chamar, eles vão mandar, porque era correspondência na época, né? E telefone também, você mudava, não ficava o mesmo número. Então liga lá. Eu falei: tá bom, mãe, tá bom. E passou 2 dias, daí ela me ligou de novo, porque eu morava lá e ela aqui. Aí, você ligou na Caixa Econômica? Eu falei: não, mãe, eu vou ligar. Então você liga agora, porque daqui meia hora eu vou te ligar de novo. E eu liguei. Fazia 2 dias que eles estavam me procurando, que eles tinham mandado correspondência, não achavam, estavam ligando. Olha só, gente. E aí eu fui chamada, né? Depois de 2 anos do concurso, né? Só que não tinha vaga em Cascavel, e o meu marido estava sendo transferido para ser Chateaubriand. Eu não conseguia pegar vaga em ser Chateaubriand, peguei em Jesuítas. Aí a gente morava em Assis Chateaubriand e eu trabalhava em Jesuítas, né? E aí foi, né? Toda a luta. Depois consegui transferir para Assis Chateaubriand. Depois de um tempo fui para Cascavel, daí ele foi para Cascavel, eu também fui. Depois nós voltamos para Maringá, para a raiz aqui. Né? Mas você é maringaense? Sou. Eu nasci aqui, eu nasci aqui. Meus filhos que nasceram lá em Cascavel. Depois ele morreu, né? E aí foi toda essa trajetória com relação a empreender, porque daí eu falei: bom, então se aparecer essa oportunidade, vamos pegar, né? E a Caixa, ela me deu uma visão muito boa, muito boa. Eu sou muito grata a Deus por eu ter tido a visão dentro da Caixa. Pela raiz da minha mãe e do meu pai. Então, você vê hoje no funcionalismo público, as pessoas criticam muitas vezes um funcionário público, mas eu tive muitos bons exemplos ali, né? Eu tive e aquela coisa assim de você passar, olhar um clipe e catar. Porque a minha mãe me ensinou isso. Não importa de quem educação, né? Então isso para mim assim não tem valor. Eu acho que por isso que eu digo que o que você puder fazer pelo seu filho é uma formação, sabe? Não precisou do dinheiro para ela me formar no caráter, na integridade, naquilo que é correto, no que é verdadeiro, né? Então, e foi legal, porque quando eu me aposentei, daí eu andei com um negócio paralelo um tempo, a Caixa Econômica, e eu já estava com a SEC, faltavam uns 4 anos para eu sair realmente. Na realidade, faltava 2, 3. Só que daí, no último ano, daí os gerentes: não, fica mais um pouco. E aí, a Caixa entrou com um programa de demissão voluntária e tal. Aí, acabei saindo. E aí que eu realmente pude me dedicar totalmente. Então, a Caixa me ensinou muita coisa. Que um empresário, ele tem que ter a vida particular dele e a empresa. Porque eu fui ser gerente de empresas. Então, durante um percurso muito grande da minha estada dentro da Caixa, enquanto gerente, foi como gerente de empresas. Eu fazia visitas, eu via o que estava dando certo, o que não estava dando. E o mais complicado era o empresário misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. É o que a gente mais vê, né? Se você for analisar. Que isso leva a empresa para o buraco, né? O empresário, ele tem que tirar o salário dele normal, é o salário. Ah, não, sobrou, eu preciso pagar a conta do meu filho, eu preciso pagar a escola. Não,
Eu tenho que viver com aquilo que eu consigo tirar da empresa, para não sangrar a empresa. Sim. Né? Ah, beleza, sobrou no final do ano, então tá, então vamos fazer uma distribuição, vamos ver, né? Eu tenho que guardar um pouco para um próximo investimento, para um maquinário que pode estragar, ou para alguma coisa. Isso não importa o tamanho da empresa. Sim, Pode ser uma padaria, pode ser uma lavanderia, Sim. qualquer negócio. Né? Você Verdade. tem que fazer isso. Eu acho até dentro da casa, né? Porque enquanto caixa eles ensinavam isso também, até o teu comprometimento da renda, né? Que você tem que ter uma reserva, né? Tanto que para o financiamento habitacional você só pode comprometer um percentual. Né? Sim. Por quê? Porque você tem que comer, você tem que, né? Você tem que deixar separadinhas as coisas. Sim, verdade. Né? Então, isso foi muito legal. Isso me ajudou muito para quando eu entrei dentro da empresa. Né? Mas tem um outro lado que foi muito diferente. Você viver numa empresa pública e você estar numa empresa privada. É uma outra escola. Nossa, eu imagino. É uma outra escola totalmente diferente. Na empresa pública, você, mesmo enquanto gerente, você não tem autonomia para determinadas coisas, para mudar determinadas coisas, ou para, né, você tem que aceitar, né, desde das regras quanto o próprio colaborador está com você. Você não tem autonomia para falar, não, esse não me serve, não, esse vai ter que desligar, né? Não, você tem que aprender a conviver e trabalhar. Te ajuda em algumas coisas, mas, por outro lado, se você quer crescer, muitas vezes você tem que batalhar meio que sozinho, porque você não pode exigir ou trocar. Sim. Né? Não tem mudanças ali, né? Não se consegue fazer mudanças. Não. Né? Então, aí foi um outro lado que eu tive que aprender. E aí é um aprendizado bem grande. Bem grande, porque é um desafio. Né? Porque eu imagino assim, você gerir, né, ajudar ou instruir, né, a gestão de outras empresas é diferente de você estar na posição como empresa, né? Sim, sim. Enquanto eu estava como gerente, eu tinha a responsabilidade de ajudar o meu cliente, né, a ter recurso, um financiamento, alguma coisa, para ele gerir o negócio dele. Mas quando você está... A parte financeira, beleza, eu conseguia dentro daquilo que eu aprendi. Mas e o restante? A parte comercial, beleza, eu sempre gostei muito de atender, eu sempre tive mais facilidade para falar com o cliente, até mais com a parte de comunicação do que da parte até técnica ou operacional. Sim. Né? Perfil, né? Cada pessoa tem um perfil. Sim. Só que quando você entra em empresa é tua, daí você tem que olhar tudo. Tem hora que você tem que ser psicólogo, tem hora que você tem que ter uma espiritualidade para sossegar o coração do teu colaborador que está aflito com alguma situação. Sim. Né? Tem hora que você tem que ser mãe, mas tem hora que você tem que puxar a orelha. Né? Então, e tudo num equilíbrio, né? Em que uma coisa não interfira na outra. Sim, separar, né? O pessoal do profissional. Porque você está sendo responsável, não é por uma família, fora as 3 da minha família, quantas outras famílias tem? Verdade. Né? E um não pode desequilibrar, né, todo o restante, a ponto de amanhã o meu negócio interferir e causar problema para os outros. Né? E é muito difícil. E eu sempre falo que o desafio maior ainda é você ser um empresário cristão ainda. Eu sempre acho assim que... Porque se você não tem essa não sei nem classificar como, mas se isso não está dentro de você, você tem uma linha... Não, beleza, tá bom. Agora, se tem essa parte cristã, de você entender, mas não deixar aquilo interferir. Sim. É um desafio muito grande. Porque
Até ali, você tem que falar assim, não, até aqui, beleza, daqui para frente, não pode. Sim. Né? Respeitar, né? Isso. O limite. O limite, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre falo, eu sou uma defensora muito grande da terapia. Né? Eu falo que deveria ser assim, uma coisa de saúde pública. Verdade. Todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de fazer uma terapia para se conhecer, porque todos nós temos a nossa história, o nosso carrinho, né? Sim. Cheio de pedra, né? Sim. Cheio de pedregulho. Nossos uns mais pesados. É. E aí uns carregam aquilo pela vida inteira. Não vai Verdade. jogando as pedrinhas, né? Verdade. E é tão importante você ir jogando as pedrinhas fora. Mas isso aqui não foi legal, então deixa para lá, já passou, né? Vai embora, já foi. Vamos mudar, o que eu posso reestruturar na vida, o que eu posso, né? Perdão, né, meu Deus, por aquilo que não deu certo. Sim. Como que eu posso ir para frente agora de uma forma diferente, né? E é difícil, é difícil. E aí eu tenho que olhar para aquele meu colaborador muitas vezes, entender o que leva ela, de repente, a dar uma patada na colega, né? A resposta que dá, né? Ou a resposta, fala assim, não, calma, isso aí é disso. E trabalhar também com eles a questão do cliente. Porque o cliente, quando você atende o cliente, o público, você tem que ter um jeito. Sim. Porque o cliente, muitas vezes, eu não sei o que está ali atrás do balcão, a dor que ele está sentindo. Eu não sei o problema que ele está enfrentando. Então, eu sempre falo para elas, meninas, não foi com você. Você não sabe o que ele está enfrentando. E às vezes a pessoa já vem com um problema, né? Muito. E chega ali e às vezes acaba... Né, o pessoal fala, descontou em mim, né? Mas não é o momento que a pessoa está vivendo, né? E sempre aquela coisa de você adequar a expectativa também, né? Então, todo esse treinamento é muito delicado, é uma linha, né? Então, você tem que estar hoje trabalhando com isso, você tem que dar lucro, sim, né? E verdade. você tem que ser correto, porque você tem daí a César que é de César, Deus que é de Deus, então cumprir, ser verdadeiro, porque o que você não fizer de correto, teu funcionário está vendo. É o espelho, né? É o exemplo, né? É o exemplo. Se torna uma família, né, Sônia? Porque é igual em casa, né? O seu filho vai olhar para você. E na empresa, os seus funcionários vão olhar para você, né? E olham desde o momento em que você... se você vai fazer alguma coisa do teu trabalho e você faz de um jeito, amanhã eles estão repetindo. Né? E não são eles os meus funcionários, qualquer um. Sim, se a gente certeza. for trabalhar e, de repente, você vê, eu vou trabalhar como colaborador de alguém e eu vejo, então é para cima para fazer? Então tá bom, então vou fazer assim. Né? Então, é o espelho. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Né? E outro desafio também é trabalhar com os filhos. Verdade, né? É outro a empresa, desafio. O pessoal fala empresa familiar, né? A empresa familiar. Né? E ela tem que ser familiar, mas ela tem que se profissionalizar. E esse é o grande desafio. Né? Na empresa familiar é ela se profissionalizar. Você aprender a não trazer, né, a mãe, nem o filho, nem a filha para dentro. Nossa. Eu acho que é muito desafiador, né? Muito. Porque, queira ou não, é igual você fala, né? Não misturar a vida profissional com a pessoal, mas aí, às vezes, acaba, né? Então, tem momentos de você olhar, respirar, falar, calma, ela está falando com a mãe, não é com você. Né? E, muitas vezes, eu olhar e falar, você está tratando ela como filho, não como a profissional que ela é. Sim. Porque a gente também erra muito. Eu sou muito abençoada porque eu tenho 2 filhos maravilhosos que me ajudam a tocar a empresa. Eles entraram, a gente tinha só a 5 a SEC, a gente tinha a 5 a SEC matriz, que era ali na ANEEL, e tinha na Paraná, que era uma filial. Aí nós montamos as outras filiais, que daí lá a gente chama de loja satélite, né? A Padrão é onde lava e as satélites é onde vem as peças, o cliente leva lá, né? E a menina faz a recepção, manda para a central, a gente lava, devolve nas satélites e lá elas passam.
e entregam para o legal. cliente. Então, é como um ponto mais próximo. Sim. Né? E fora isso, a gente tem o delivery. E aí, a gente montou outras 2. E a gente sempre teve uma vontade muito grande de ir para uma área de hotelaria. Mas a 5ASEC não trabalha com isso. Aí nós levamos um tempo para ganhar a permissão deles para a gente abrir, né? Porque a gente não pode atritar também. E como não ia fazer nenhuma concorrência, né? Porque eles não entram nessa área, foi no ano de 2018, eles autorizaram a gente. Em 2019, a gente começou a trabalhar e meu filho foi tocar um pouco dessa parte também. Então, ele me ajuda na 5ASEC, mas daí nós montamos essa parte que atende hotelaria. E aí, os primeiros contratos nós fechamos no finalzinho de 2019, em março de 2020, pandemia. Pandemia, gente. Aí, todo o maquinário, né? Aí, fecha os hotéis, fecha tudo. Meu Deus, verdade. E aí, foi a mão de Deus em cada momento. Né? Foi a mão de Deus em cada momento. Graças a Deus, nós não precisamos mandar ninguém embora. Olha que bênção. Porque aí também teve aquela ajuda, né? Que daí Sim. a gente poderia colocar os funcionários em casa, recebendo, né? E aí nós colocamos eles em casa. E depois também teve algumas coisas que fizeram, foi dado Pronamp, algumas coisas assim, que daí facilitou com que a gente quitasse maquinário, né? Com um desconto bom à vista. Sim. Então, a gente foi aproveitando e arrumando a casa devagar, aí foi voltando aos poucos, devagar. Aí, quando voltou, aí pediram o prédio onde a gente estava funcionando a hotelaria. Na Neo Alves Martins? Não, onde funcionava a hotelaria, que era na Paissandu. Aí vai montar um outro lugar lá perto do contorno. Aí vai, outro desafio. Aí, quando lá estava tudo bonitinho, ali na Neo Martins pediram o prédio. Ficou bastante tempo ali no endereço, aí ficou 10 né? anos. Nossa, eu lembro. E aí nós montamos onde a gente está hoje, graças a Deus, um lugar Muito melhor bom e mais ali, abençoado ainda. Verdade. Né? Então, mas é isso, foram os desafios e continuam, né? Então, Sim. Essa trajetória, né? E é bacana o leque que se abriu, né, Sônia? De expansão. Né? Eu falo, uma sementinha que foi plantada lá atrás. Hoje, olha só a ramificação dela, né? Então, hoje continua a cotelaria. Sim, a gente continua, né? Daí ele está ampliando nisso. E aí a gente também... que, assim, esse ramo, ele tem muitas opções, né? E cada vez você descobre mais coisas. Tem parte de tapete, tem sofá. Então, tem coisas que você pode abrindo o leque, né? Mas o grande desafio hoje está em pessoas. Eu acho que é geral. Sim. É geral. Independente do segmento. Independente do segmento, são as pessoas, né? A disposição, independente de classe social, hoje eu acho que aquilo que minha mãe ensinou lá atrás não é preconizado hoje. Então, é muito mimimi, é muito assim, as pessoas elas não... O objetivo assim está muito simples. Não, tá bom, isso aqui, um conformismo talvez, ou uma falta de um objetivo maior, verdade. Não sei, assim. Então, isso dificulta, né? As pessoas estão muito imediatistas. Eu fiz hoje, não, tá bom, acho que isso aqui não, daqui a um ano eu vou sair. Eu vou montar um negócio para fazer tal coisa. A pessoa, ela não se estrutura, ela não se previne antes, né? Então, eles entram e saem com muita facilidade do trabalho e você requer muito treinamento. Porque as pessoas pensam assim, é uma lavanderia, isso é fácil, só colocar dentro da máquina. Não é assim, né? Até porque a indústria têxtil está mudando muito. Verdade. Né? Ela utiliza muitas coisas. Então, com o advento da China também, né? É muito corante, é muita tecnologia, é muita coisa que vem, né? E que são inseridas aqui. Muita fibra diferente. Você tem fibra até, a gente fala, são as fibras naturais, né? Ela vem do animal, do vegetal e do mineral. A gente tem fibra até que vem do mineral. Verdade. E aí, como você pegar a peça, né? Tem peça que vem escrito assim, proibido lavar.
Sim, imagina. Né? Aí você tem que ir atrás, né, de todo como você vai higienizar aquela peça, né? E você requer treinar o teu colaborador, né? E aí quando você tá com a equipe legal, de repente sai, né? Aí você Verdade. volta a ter que treinar e a pessoa fica 2, 3 meses, daí ela, não, eu achei que era assim, não era. E aí, então assim, hoje é um desafio, né? E eu converso com vários empresários, várias pessoas. Não tem sido uma coisa específica de uma área. Todas. Não, a gente conversa e todo mundo fala a mesma coisa. E, Sônia, eu imagino, né, como você falou da questão da gestão de pessoas, você acredita que mudou muito, né, na contratação? A gente está vivendo realmente um novo mercado depois da pandemia? Mudou alguma coisa do antes para agora? O que eu percebi é as pessoas, o nível de ansiedade aumentou muito. Sim. O nível de ansiedade mudou muito. E eu acho que as pessoas, elas não estão criando muitas raízes. Eu acho que ela não está criando muita raiz. Sabe? Ela está muito assim. Eu fico aqui uma temporada, daqui um pouco eu estou pulando de emprego. Tanto que eu seleciono, eu gosto. A minha filha, ela trabalhou muito tempo na parte de RH, por ser psicóloga. Então, ela atua ali dentro conosco, nessa parte. Mas, muitas vezes, eu gosto de entrevistar junto também. E, às vezes, porque ela também cuida da parte do financeiro. E aí, eu gosto de pegar, muitas vezes, eu fazer as entrevistas e ver as pessoas, né? Então, às vezes, você vê, assim, homens de 37, 40 anos, né? Meio assim, sem saber, Direção, sem saber a direção para ir. Sim, sim. Você coloca uma vaga, você coloca tudo que você precisa. Tem que ter direção. Um exemplo. Chove de currículo sem carteira, mas você especificou. Então, as pessoas não estão lendo, elas não estão se atendo àquilo que é real. Então eu mandei vaga para tanto lugar, nem sei de onde você é mesmo. Mas, meu Deus do céu, é a tua vida. Né? Olha, se você tem perfil, para você não perder o seu tempo do Verdade. outro. E senão você vai para lá e você não vai gostar. Né? Então, eu não sei se foi por conta da pandemia, se as pessoas ficaram mais fragilizadas, mas que realmente está muito, muito mais difícil. Está. Sim. Muito mais difícil. Sabe? Tem sido esse o nosso maior desafio. Até quando eu penso assim, em abrir uma outra... Primeira coisa que a gente pensa, puxa, mas vai mexer com mais pessoas, está tão difícil. Sim, é a mão de obra, né? Hoje não está fácil, não. né? A prestação de serviços. É. E, Sônia, o que você poderia deixar para nós como mensagem, né? Diante da sua experiência, para quem deseja empreender, para quem deseja ter um negócio? Qual seria hoje uma palavra, né? Uma frase, uma mensagem para essas pessoas? Olha, eu não sei se é por conta da forma como eu fui criada, da forma como meus pais, né? Que eu cheguei até aqui, eu sempre coloquei muito para os meus filhos a questão dessa coisa da verdade, né? Deles buscarem aquilo que eles querem, mas primeiro sem passar por cima de ninguém, né? Depois ir com calma, porque as pessoas, elas, nossa, mas você tem tantas lojas, tal. Então vem aquela coisa, a sedução de você abrir mais uma coisa, abrir mais outra, e você tem que ter o pé no chão. Você não pode deixar de ser empreendedor, de focar, de gostar, de olhar oportunidades, porque hoje está toda hora surgindo oportunidades. Sim, com certeza. E o meu negócio, ele tende a mudar muito também. Muitas coisas mudam. Tem hoje peças que elas já nem lavam, são peças que não pode lavar. E aí? Né? Verdade. Aí você vai ter que... sempre tem a história lá da Kodak, né? Que daí, então, assim, vários segmentos ainda vão mudar, a gente não sabe. Sim. Né?
Mas eu penso assim, é você ficar focada com o que está acontecendo, sempre olhando à sua volta o que está acontecendo, né? Trabalhar buscando, eu tenho esse lema, buscar Deus primeiro, através dele eu entender o que ele quer de melhor para a minha vida e para a vida dos outros. E foi isso que eu passei para os meus filhos e vou passar sempre, né? Busque, peça para Deus, né? Descubra essa intimidade com ele, né? Para ele te dizer o que é melhor, o que é melhor para a sua vida e para a vida dos outros. O meu filho fica lá, a gente prega haitianos, a gente prega na parte da hotelaria. Então, eu gosto, eu não tenho aquela, eu gosto de lidar, de ouvir, de ver, né? Então, de você entender, né? Então, busque Deus, ouvir o que é que você precisa, mas também sempre tendo esse equilíbrio para você, Sim. né? E muitas vezes meu filho, mas eu acho que às vezes a gente é bobo. Eu falei, não, nós não somos bobos, né? Eu acho que é isso, é o que Deus quer para você, porque na minha parte cristã, eu creio que se eu estou aqui, se eu tenho um caminho a seguir, né? E aqui eu estou fazendo um caminho, um trajeto é meu e da minha família, né? Eu não vou a lugar nenhum sem ele me permitir. E se eu creio nisso, eu tenho que trabalhar e mostrar para os meus funcionários que é esse o caminho. Sim. Né? E para qualquer pessoa. Então, do que eu falaria, converse com Deus. Busque a intimidade. Busque a verdade. A verdade, ela liberta em tudo. Ela liberta. Né? E é isso. Né? Eu só posso agradecer a Deus tudo que Ele me trouxe aqui, em todos os momentos que eu tive de dificuldade, e que não foram poucos, né? Até quando houveram situações pessoais em que parecia que a minha vida estava, né? Ele foi lá, me catou e falou, vem cá, filha, né? Vem cá. E é assim, cada passo que eu dou hoje, é ele me conduzindo. Né? Eu amei o nosso bate-papo. Espero, né, que seja enriquecedor para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu fiquei muito honrada com a sua presença, com a sua partilha. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus negócios, né? E eu falo que as coisas Deus vai colocando pessoas especiais no nosso caminho para falar sobre isso, né? Tamanha gratidão que você tem, a gente sente, a gente percebe desde o meu primeiro contato com você, a forma que você fala. Então, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra muito grande mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão te ouvir terão, né, essa mensagem também com eles aí ao longo do caminho. Obrigada, eu que agradeço, Cris. É uma oportunidade tanto. É aquilo que eu te falei, parar para você pensar em você, na tua trajetória, na tua vida. É um momento único, acho que é legal, porque você é criada assim, é você trabalhar, e de repente você olha e fala assim, nossa, eu já fiz esse percurso, eu já fiz esse percurso. Então, é uma oportunidade de você olhar e falar, e te agradeço e desejo também todo o sucesso do mundo nesse empreendimento também, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para as pessoas. Sim, né? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Gente, nós ficamos por aqui, né? Até o próximo episódio, Deus abençoe grandemente, fiquem ligadinhos que, né, toda semana nós temos uma história linda, uma história que enriquece todos os nós, né? Então, um beijo, até mais. Aí dá tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.